Muito bem, aqui está aí a projeção da aula do primeiro capítulo, né, da primeira aula que a gente teve, que é um assunto que vai ser cobrado na sua prova, tá, da próxima semana. Eu coloquei aqui uma rápida revisão com a mesma tela do slide que eu dei a aula número 1, tá? Que nós falávamos especificamente sobre a origem da filosofia. Lembram? Tudo bem. Nessa primeira aula que nós trabalhamos, né, nós vamos relembrar agora, nós falávamos sobre os primeiros passos que a filosofia deu para poder explicar a natureza e o que ocorre na natureza. E nós vimos durante a aula que houve uma mudança do mito para o pensamento racional. Lembram? Ou seja, antes do surgimento da filosofia, todas as explicações a respeito da natureza, dos fenômenos da natureza, do que ocorre na natureza, todas essas explicações eram baseadas no mito. Tá? E o que era um mito que nós vimos naquela aula? Né? O mito nada mais é que uma narrativa, uma história contada, né? Geralmente fantasiosa, baseada em divindades, tá? Deuses. E na Grécia Antiga, isso era muito comum, né? As explicações antes da filosofia serem baseadas no mito. Por quê, professor? Porque o mito era uma forma que aquela sociedade da época encontrou de explicar o que até então não tinha uma explicação mais lógica. Tudo bem? Então, o que é um mito? O mito é uma narrativa que tem o objetivo de explicar alguns fenômenos e transmitir também alguns ensinamentos. Um detalhe, o mito não tem preocupação em ser comprovado de forma científica. Ele simplesmente é transmitido de geração em geração, especialmente de maneira oral, mas não tem preocupação em ser comprovado cientificamente. Ou seja, as pessoas que partilham daquela ideia simplesmente acreditam que aquilo é verdade e absorve aquilo como uma verdade absoluta de forma inquestionável. E era assim na sociedade grega antes do surgimento da filosofia. Então, todas as explicações da natureza, do que ocorria com a natureza, os fenômenos da natureza, eram baseadas no mito. Tudo bem? Só que com o passar do tempo, o mito foi perdendo força. O mito foi perdendo assim aquela capacidade de convencimento. Por exemplo, imagine, está chovendo, cai um raio em algum lugar. A explicação mitológica naquela época basicamente diria: uma divindade ficou chateada com um determinado povo e mandou o raio lá. Só que essas explicações, com o passar do tempo, foram ficando fracas. Então, aparece a necessidade de explicar a natureza de forma racional. Ou seja, usar a capacidade de razão do ser humano para explicar os fenômenos da natureza. Então, as explicações racionais, elas já não procuram observar os fenômenos da natureza e analisá-los como sendo uma manifestação de uma divindade, ou de um deus, ou de vários deuses. A explicação racional busca compreender a natureza conforme a própria natureza se apresenta, deixando de lado a busca nas divindades e nos deuses como responsáveis por aqueles fenômenos da natureza. Então, a explicação racional defende que a natureza própria tem as suas próprias regras e que não depende nem da minha vontade, nem da sua, nem de nenhum ser humano e nem de divindade. A própria natureza se regula, ou seja, ela tem as suas próprias regras. E a explicação racional da natureza afirma que o ser humano consegue compreender essas regras da natureza se observá-la de forma racional. Ou seja, nós conseguiremos explicar os fenômenos da natureza se nós analisarmos essa natureza de forma racional e não mitológica. E é aí que vai surgir, que vão aparecer os primeiros filósofos que estarão relacionados nesse processo de afastamento do mito, buscando uma explicação
racional. E quem foram esses primeiros filósofos? Eles ficaram conhecidos como filósofos pré-socráticos. Pré-socráticos por quê? Porque vieram antes de Sócrates. E outra, é muito mais conhecido, é muito mais interessante estar atento também, que os pré-socráticos também eram chamados de naturalistas. Por que naturalistas, professor? Porque eles investigavam os fenômenos da natureza. Ok? Então, por investigar os fenômenos da natureza, ficaram conhecidos também como naturalistas. Ok? Esses pensadores aí surgem entre o final do século VII a.C. E meados do século V a.C. Né? Vivem na Grécia. E o que eles faziam? Eles começaram a se afastar das explicações mitológicas e se dedicaram mais a investigar a natureza usando a razão. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, é bom você ter claro, ter em mente que antes do surgimento da filosofia, todas as explicações eram baseadas no mito, ok? Mitologia. O que é um mito? Um mito é uma narrativa criada, né, por um grupo, pelas pessoas, por alguns membros de uma sociedade, e não tem necessidade de comprovação científica. Geralmente, o mito está associado a uma divindade, a algo fantasioso, a algo mágico, a algo grandioso. Isso antes da filosofia. Os primeiros pensadores começaram a questionar o poder desse mito e buscaram explicar esses mesmos fenômenos que ora era explicado de forma mitológica, mas agora passaram a explicar de forma racional. Surgem, então, os primeiros pensadores. Tudo bem? Olha só, eu coloquei aqui a tela, ou seja, o slide que nós trabalhamos no capítulo 2, para que a gente possa recordar o que foi trabalhado lá. Tá, ok? Aqui, essa aula, nós vamos prosseguir a reflexão a respeito do início da filosofia. Tranquilos? Então vamos lá. Só para a gente relembrar o que a gente trabalhou, né, com essa galera do sexto ano, lá no capítulo 1. No capítulo 1 nós falamos, e na aula passada você viu isso como revisão, sobre a origem da filosofia. Né? Nós vimos assim, antes do surgimento da filosofia, toda e qualquer explicação, tá, a respeito dos fenômenos da natureza, a respeito do que ocorria na natureza, todas essas explicações eram baseadas no mito. Não foi isso? Então, prevalecia, especialmente na Grécia Antiga, a valorização do mito como sendo uma forma de explicar o que acontecia na natureza. Tranquilos? E o que é um mito? Nós vimos isso também. O mito é uma narrativa, tá, criada num meio social, né, numa comunidade, que não tem necessidade de comprovação científica. E essa narrativa, geralmente, ela está relacionada a um poder de uma divindade, uma manifestação sobrenatural, de algo que vai além das capacidades humanas. Tudo bem? E esse mito visava explicar algum fenômeno e também transmitir algum ensinamento. Tranquilos? Então, o mito era uma maneira que se encontrou naquele momento para poder explicar o que ocorria na natureza. Tudo bem? E a filosofia, então, começa, ou seja, a partir do surgimento da filosofia, essas explicações mitológicas começaram a ser questionadas. Por quê? Porque os primeiros pensadores, né, começaram a tentar explicar aqueles fenômenos também, que ora era explicado com base no mito, explicá-los de forma racional, ou seja, usar a capacidade humana, o conhecimento humano, para entender o fenômeno da natureza e explicar esse fenômeno da natureza. Tudo bem? Aí surge, então, a partir desse momento, os primeiros pensadores que ficaram conhecidos como filósofos pré-socráticos, ou filósofos naturalistas. Por que naturalistas? Porque eles investigavam a natureza, que era chamada também de physis. Tudo bem? Só que agora nós vamos entender um outro aspecto dessa filosofia baseada no pensamento dos pré-socráticos. Tranquilos? Vamos para frente, então. Deixa eu diminuir aqui a imagem. Não, deixa eu diminuir a imagem aqui. Tá? E aí a gente vai para o próximo slide. Vamos lá. Muito bem.
aqui temos o slide que apareceu também lá na sua primeira aula do primeiro capítulo. Vamos lá. Esses filósofos, então, ficaram conhecidos como pré-socráticos, okay? Anteriores a Sócrates. Tranquilos? Eles também são conhecidos como filósofos naturalistas. Por quê, professor Ricardo? Porque eles investigavam a natureza, que em grego se chama physis. Tranquilos? Então, eles são filósofos naturalistas. Por quê? Investigavam a natureza. Tudo bem? Tranquilos? Então, esses pensadores defendiam que o mundo precisava ser explicado, ou seja, a natureza, o universo precisava ser explicado. Só que eles buscavam investigar a physis, a natureza, tentando encontrar respostas para o princípio de tudo, ou seja, a origem, que em grego se chama arché. Está embaixo aí no slide, se mostra aqui, onde aparece a setinha, tá? Arché, que é o mesmo que dizer origem, princípio. Então vamos lá. Os primeiros pensadores são chamados de filósofos naturalistas. Naturalistas por quê, professor? Porque eles investigavam a natureza, que era também chamada de physis. Tudo bem? Então, os primeiros pensadores, conhecidos como filósofos naturalistas ou pré-socráticos, tá? Naturalistas, porque investigavam a physis. Só que eles não investigavam a physis, a natureza, assim, por investigar. Não. Eles queriam descobrir e também dar a resposta sobre a origem, o princípio de tudo que existe no mundo. Tranquilo? Esse princípio, essa palavrinha que representa o princípio, é a palavrinha grega chamada arché. Tranquilos? Que é o mesmo que dizer princípio, origem. Tudo bem até aí? Vamos avançar então aqui. Esses primeiros pensadores, então, na tentativa de explicar a origem, o princípio de tudo que existe no universo, tá? Mas eles tentavam, lembrando, eles tentavam explicar não mais baseando no mito, mas sim baseando na capacidade de razão e de conhecimento do ser humano. Tudo bem? Então, esses pensadores aí, na tentativa de explicar a origem e o princípio de tudo que existe, né, eu olho na natureza, existem milhares de coisas, existem inúmeras coisas, e eles tentavam dar respostas sobre o que seria isso. Lembrando, nós estamos tratando aqui de um período da filosofia que nós não temos, né, a ciência e o conhecimento que a gente tem hoje. Tudo bem? Então, há de se considerar isso. Como que esses primeiros pensadores se organizaram? Eles se organizaram naquilo que ficou conhecido como escolas pré-socráticas ou escolas filosóficas. Tudo bem? Então, se organizaram em escolas filosóficas. Aqui temos uma tabelinha que nós temos as 4 escolas que a gente vai estudar. Nós já estudamos algumas delas, tá? Eu vou retomar nessa aula apenas 2 escolas aqui. A primeira que aparece é a escola jônica e a escola pitagórica. Tudo bem? Mas nós temos outras 2, escola eleata e a escola pluralista. Tranquilos? Vamos lá, então. A escola jônica apresenta alguns pensadores aí, né? Os principais representantes dessa escola jônica, podemos citar aqui Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Tá? Só que eu vou lembrar, Heráclito eu não vou citar agora, tá? Nas explicações aí que adiante, nesse slide, porque nós vamos trabalhá-lo lá na frente. Citei que nós estudaremos ele lá na frente quando nós compararmos com outro pensador da escola eleata. Tranquilos? Vamos lá então. Pitágoras, que também é um outro pensador dessa escola pitagórica. Tá, ok? Então nós vamos ver essas 2 escolas apenas. Só que nós vamos ver cada pensador, cada um, né, e o que eles defendiam a respeito disso. Tudo bem até aí? Vamos lá então. Nós vimos até agora que os primeiros pensadores, tá, investigavam a natureza, por isso ficaram conhecidos como quem? Filósofos naturalistas. Tudo bem? Naturalistas por quê? Porque investigavam a physis, que também é chamada de natureza. Tranquilos? Esses pensadores não investigavam a natureza por acaso. Eles tinham um objetivo. Qual era?
descobrir arqué, a origem, o princípio da natureza. Tranquilos? E esses pensadores também se organizaram em escolas filosóficas. Tudo bem? Então vamos falar da primeira escola, escola jônica. Ok? Nós vamos citar aí dois pensadores dessa escola jônica nesse primeiro momento. Tales de Mileto e Anaximandro. Tá? Tales de Mileto, investigando a natureza, ele chegou à conclusão de que tudo que existe tem origem a partir da água. Okay? Para Tales de Mileto, tudo o que existe só pode ter surgido a partir da água. Por quê? Porque, segundo ele, a água está em tudo, em diferentes proporções. Há coisas com pouca umidade e outras com muita umidade, o que promove a distinção entre elas. Vamos lá, então. Para Tales de Mileto, a água, como sendo o princípio ou a origem, aquele elemento primordial para a existência de tudo, então se faz presente em todas as coisas. Algumas coisas têm uma quantidade maior de água, outras têm uma quantidade menor de água. No entanto, tudo que existe, segundo Tales de Mileto, surgiu a partir da água. Tudo bem? Os seres da natureza são diferentes entre si, segundo Tales de Mileto, mas fazem parte de uma mesma unidade. Que unidade seria essa? A água. Ou seja, nós, todos os seres, tudo que existe, tem uma característica e é diferente entre si. Mas o que diferencia, então, esses seres aí? A quantidade de água. Uns apresentam uma quantidade maior, outros menores e assim por diante. Tudo bem? Então, para Tales de Mileto, tudo surgiu a partir da água. Outro pensador também, dessa escola jônica, Anaximandro. Anaximandro traz um raciocínio diferente. Ele parte do princípio de que não é a água, não é o ar, não é o fogo, não é nenhum outro elemento. Mas tudo passou a existir a partir de uma força, de uma energia, de algo tão grandioso que a gente não consegue nem definir o nome. Algo infinito, que ele vai chamar de apeiron. Ou seja, para Anaximandro, tudo que existe surgiu a partir do apeiron, ou seja, de uma coisa que a gente não consegue nem definir, nem dar nome para essa coisa, de tão grandiosa que ela é, de tão superior que ela é. Tranquilos? Recebe o nome de apeiron. Apeiron é uma palavrinha que significa o infinito, o indeterminado, aquilo que não dá nem para dizer o nome. Tranquilos? Ainda sobre Anaximandro. Segundo ele, é do apeiron que surgem os elementos primitivos, ou seja, se existe terra, fogo, água e ar, esses 4 elementos da natureza, se existem, tá? A origem deles, com certeza, foi o apeiron, ou seja, esses elementos da natureza têm a sua origem em algo que é comum para todos eles. O quê? O apeiron, que significa o infinito, o indeterminado. Quando as coisas e os seres aparecem, eles retornam para o apeiron, ou seja, voltam para a sua origem. Ou seja, vamos lá, os seres existem, têm origem no apeiron. Quando eles acabam, quando eles perecem também, quando eles, vamos usar a palavrinha mais simples, quando morrem, né, eles retornam para o apeiron, que é o princípio, o infinito, aquilo que criou o indeterminado, aquilo que criou tudo o que existe. Tranquilos? Então, Tales de Mileto falava que era a água. Anaximandro defendia a ideia que era o apeiron. Tudo bem? Vamos avançar aqui, então. Um outro pensador, ainda da escola jônica, tá? E logo mais eu falo da escola aqui pitagórica. Vamos lá. Anaxímenes. Anaxímenes, diferentemente de Tales de Mileto e de Anaximandro, defendia a ideia de que a origem, ou seja, o princípio, de todas as coisas que existem, é o ar. Ou seja, tudo surgiu a partir do ar. Porque, segundo Anaxímenes, tudo necessita desse ar. E é pelo movimento do ar que as coisas passaram a surgir.
Ou seja, o ar se movimenta e vai combinando e formando tudo o que existe. E tudo o que existe depende do ar, segundo Anaxímenes. Tudo bem? Então, para Anaxímenes, não é o fogo, não é o ápero, não é a terra, mas sim o ar, o princípio de tudo que existe. O ar estaria presente aí em tudo, mas em diferentes quantidades. Ou seja, se as coisas que estão aí, né, necessitam do ar, algumas apresentam uma quantidade maior, outra menor de ar, mas tudo depende do ar. É essa, então, a diferença de proporção que faz com que as coisas sejam diferentes, sejam distintas. Ou seja, uma coisa se diferencia da outra, segundo Anaxímenes, com base na quantidade de ar presente nessas coisas. Tudo bem? Vamos para frente. A outra escola é a escola pitagórica. E o principal representante da escola pitagórica é um pensador que dá o próprio nome a essa escola, Pitágoras. Tudo bem? Vamos lá, então. Para ficar fácil para você lembrar sobre Pitágoras. Vamos lá. Pitágoras é um pensador que, com certeza, você vai estudar em matemática. Tá? Você estuda na matemática, né? Teorema de Pitágoras. Futuramente, não sei se você já está estudando isso, mas Pitágoras você estuda na matemática. Vamos lá. A matemática usa o quê no seu dia a dia? A matemática vai usar o número. Então, para Pitágoras, o princípio de tudo, a origem de tudo, é o número. Especialmente o 1. Está aí, tá? No slide aqui do lado. Tá? Especialmente o 1. O que significa isso, professor? Significa que os números são a essência da natureza. Organizam o mundo e a realidade proporcionando harmonia. Por que Pitágoras parte desse princípio? Porque para ele, o número seria aquela estrutura que garantiria a existência de tudo, ou seja, a natureza está escrita em ordem numérica. Ela segue uma ordem, uma harmonia baseada nos números. Os números surgiram de um princípio geral, de uma totalidade, que é o 1. Pela divisão dessa totalidade surgiu os números seguintes, 2, depois 3 e assim por diante. Ou seja, para Pitágoras, tudo que existe na natureza depende do número. Okay? Então, o princípio de tudo seria o número, especialmente o 1, que seria essa unidade, que seria a formadora de tudo aquilo que existe. E a partir do número é que as coisas passaram a ter o seu sentido, a ter os seus princípios e a sua forma ordenada de estar aí no mundo. Tudo bem? Beleza? Então, aqui a gente encerra a revisão aí do capítulo 2, visto que você já teve na aula anterior a revisão do capítulo 1, e eu retomei no início dessa aula também alguns aspectos lá da origem da filosofia. Beleza? Então, vamos aqui só para finalizar. Nós vimos que, antes do surgimento da filosofia, todas as explicações eram baseadas no mito. Tudo bem? Vêm os primeiros pensadores que ficaram conhecidos como filósofos naturalistas. Naturalistas por quê? Porque eles investigavam a natureza, que é também chamada de physis. Tudo bem? Investigando a physis, eles tinham uma intenção de alcançar respostas sobre a origem, o princípio, que é chamado também de arqué. Nesse processo de construção e de busca de conhecimento a respeito da origem, da arqué, do princípio de tudo, os primeiros pensadores, conhecidos como filósofos naturalistas, se organizaram em escolas filosóficas, ou escolas pré-socráticas, ou escolas naturalistas, como que? Aí nós vimos a escola jônica e a escola pitagórica. Pensadores da escola jônica, que nós estudamos aqui, Tales de Mileto, que falava que tudo que existe surgiu a partir da água. Anaximandro disse que tudo que existe surgiu a partir do ápero. Anaxímenes, que tudo que existe surgiu a partir do ar. E Pitágoras, pertencente à escola pitagórica, defende a ideia de que tudo depende do número. Tudo bem? Pessoal, tenham tranquilidade na hora da prova, tá? Faça com muita tranquilidade, estude, reveja os exercícios que nós já fizemos, já corrigimos aqui também, tá? Refaçam os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bom, um forte abraço, bons estudos e muita energia. Tchau!